E, mano, o bagulho falou aqui, é bagulho doido. Bem, vamos lá. Então é o seguinte, galera, todo mundo tá vendo o layout aí, correto? Então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho o nosso processo chamado de uso da análise sintática, beleza? O que a gente conversou sobre uso de análise sintática, meu parceiro? A gente vai começar a pensar aqui numa situaçãozinha. Que situação é essa? Bem, toda vez que eu falo sobre análise sintática, eu vou estar pensando sempre na minha ideia de, de uma oração subordinada, beleza? Eu vou pensar sempre numa ideia de uma oração, de uma relação de análise sintática. Tudo bem? O que é essa relação de análise sintática, galera? Simples. Então, vamos pensar aqui rapidinho. O que seria isso daqui? Tá? Então, conseguindo enxergar? Isso aqui é uma lapiseira, correto? Só que essa lapiseira ela tem uma função, tudo bem? Que função é essa? Ela tem a função de escrever, tudo bem? Ela tem a função de escrever, tudo bem? E aí o que acontece? Quando eu falo que tem essa função de escrever, o que vai acontecer? Bem, a mesma coisa quando eu trabalho a seguinte situação. Vou pegar aqui um exemplo, vou botar aqui um pouquinho maior, né, para vocês enxergarem um pouco melhor também. Então, vou pegar um exemplo aqui rapidinho. E vou colocar o seguinte. Vocês foram, melhor, vocês compraram camisas ontem. Tudo bem? Se a gente pensar numa análise morfológica, se a gente pensar aqui numa análise morfológica, ou seja, na classificação desses elementos, o que vai acontecer, meu parceiro? Vocês compraram uma camisa ontem. Esse vocês aqui, ó, ele está funcionando como um pronome. Concorda comigo? Esse cara aqui funciona como um pronome. Beleza? Compraram é o meu verbo. Camisas é um substantivo. E ontem é um advérbio. Tudo bem? Todo mundo deve enxergar isso aqui bem. Sucesso? E agora, só que esse pronome tem uma função sintática, beleza? Esse pronome tem uma função sintática. Essa função sintática me remete ao quê? Bem, vocês é a minha ideia de sujeito. Sucesso? Então aqui, ó, eu tenho a minha ideia de sujeito. Compraram é o meu verbo transitivo direto. Camisas é o meu objeto direto. E o ontem é um adjunto adverbial. Beleza? Então reparem que aqui em cima eu estou trabalhando em cima do processo de morfologia. Ao passo que aqui eu estou trabalhando no processo de sintase. Beleza? Então, galera, como a gente vai começar a falar sobre análise sintática agora, né? Como a gente vai começar a falar sobre análise sintática, eu preciso que vocês saibam esses conceitos. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, meu amigo comeu tudo. Esse meu amigo é um substantivo, mas ele sintaticamente vai ter a função de sujeito. Então, eu tenho basicamente duas classificações. O que eu tenho que ter atenção nisso? Quando eu falo nesse processo, galera, quando eu falo nessa relação, o que vai acontecer? Eu tenho uma. é, eu tenho uma. Desculpa, galera, não estou concentrado hoje, me perdoa. Mas eu tenho basicamente uma relação de uma análise sintática. Então hoje a gente vai começar falando sobre nossa relação de sujeito. O que é um sujeito, senhores? Sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração, ok? Então, se eu pego uma frase aqui aleatória e falo: vocês estão comendo demais, ou elas foram encontradas pelos exploradores, o que vai acontecer? Esse vocês aqui, ó, tá vendo? Ele está funcionando como meu sujeito. Tudo bem?
Como é que eu sei isso? Eu sempre, quando eu quero descobrir quem é o sujeito, eu faço a pergunta quem ao meu verbo, beleza? Quem está comendo demais? Isso vai me dar como resposta vocês. Percebam aí essa situação. Mesma coisa aqui, ó. Elas foram encontradas pelos exploradores. Vou fazer a perguntinha quem? Quem foi encontrado pelos exploradores? Você vai entender que aqui é o meu sujeito, elas. Tudo bem até aqui, galera? Todo mundo entendeu esse começo de conceito de sintase? Me dá um feedback aí, por favor. Sucesso total, show, Giovanni. Beleza. Só que o que cai em prova, você nem está fazendo um concurso. Beleza? A gente está fazendo um concurso. E quando a gente faz concurso, a gente quer saber o quê? A gente quer saber sobre o nosso processo de classificação do sujeito. Beleza? Então eu tenho um sujeito chamado de sujeito simples. O que é um sujeito simples? O sujeito simples é o sujeito que possui apenas um núcleo, ok? O que seria apenas um núcleo? Esse um núcleo me remete a uma ideia. Que ideia? A palavra principal daquele bloco. Como assim? Quando eu falo aqui, por exemplo, você estudou muito ontem, o que vai acontecer? Quando eu falo você estudou muito ontem, o que vai acontecer, galera? Esse você aqui, ele está funcionando como meu sujeito. Beleza? Estudou. Como é que eu sei que esse cara é o sujeito? Perdão. Quem estudou muito ontem? Você. Como eu tenho uma palavra só, uma palavra importante, é fácil, beleza? Então eu vou classificar esse sujeito como um sujeito simples. Todo mundo consegue entender essa ideia aí? Galera, vocês dois me deem um feedback. A gente vai falando, eu vou perguntando, pelo amor de Deus, me responde. Beleza? Então tem um sujeito chamado de sujeito simples e é fácil identificar esse cara como sujeito simples. Concorda comigo? Mas se eu chego para você agora e falo os meus amigos estudaram muito. Beleza? Vou fazer a minha perguntinha quem aqui é o verbo. Quem estudou muito? Os meus amigos. Ok? Isso aqui vai ser uma ideia de um sujeito. E aí eu tenho 3 palavras, galera. Tenho 3 palavras. Esse sujeito é um sujeito simples? Sim, ainda sim. Por quê? Porque eu tenho um núcleo só, beleza? E esse núcleo... O chinelo aí, por favor. Qual? Só um minutinho, galera, perdão. Esse aqui no chão. Pra onde? Vou ali no terraço com o telefone. Dá um treininho? Jiu-jitsu? Não, é um terraço. Não. Então eu vou ter o meu sujeito simples. Porque por mais que eu tenha mais de um amigo, e por mais que eu tenha mais de uma palavra, automaticamente eu tenho o quê? Uma relação de um sujeito simples. Tudo bem? Show? Não satisfeito, eu posso pensar o seguinte, se liga só. As chuvas torrenciais, mortais, destruidoras e avassaladoras acabaram com os campos. Tudo bem? Quando eu falo isso aqui, galera, o que acontece? Vou fazer a minha perguntinha quem? Beleza? Quem acabou com os campos? O sujeito é isso aqui tudo. Aí eu vou te perguntar, Levi e Giovanni, quem é o núcleo desse sujeito? Exato. Tem mais alguma palavra formando esse núcleo? Não. Então eu tenho um núcleo só, beleza? Eu tenho um núcleo só. E aí, meu parceiro, isso aí faz com que eu tenha que tipo de sujeito? É isso mesmo que você pensou. Sujeito simples. Tudo bem?
Alguma dúvida? Algum PS? Alguma maldição? Tranquilidade? Agora eu vou jogar uma pegadinha aqui para você. Costa e Silva presidiu o Brasil durante a ditadura. Vamos lá. Quem presidiu o Brasil durante a ditadura? Costa e Silva, correto? Aí eu vou te perguntar agora uma parada, se liga na pegadinha. Isso aí é um sujeito simples ou composto? Cuidado! Antes de você responder, respira, acalma teu coração, olha as possibilidades e responde. Esse cara vai ser um sujeito simples ou composto, galera? Não, Giovanni, simples. E eu vou te dizer o porquê. Quando eu falo que eu tenho dois núcleos praticando ação, formando assim um sujeito composto, o meu verbo automaticamente precisa estar no plural. E o verbo presidiu está no singular. Repara comigo. Quando eu falo, então, Costa e Silva presidiu, eu tenho que ter um carinho danado. Por quê? Já viu esses sobrenomes que tem o E? Costa e Silva é uma pessoa só. O que significa que esse aqui é um nome composto. E ele está formando um núcleo apenas. Então, aqui, meu parceiro, eu tenho um sujeito simples. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Beleza. Agora a gente vai falar do sujeito composto. E o que acontece no meu sujeito composto? É exatamente isso. Possui. Deixa eu ver como é que eu fiz o de cima. O sujeito possui mais de um núcleo. Beleza? E quando eu falo que o sujeito possui mais de um núcleo, o que vai acontecer, galera? Eu vou fazer, quando eu fizer a pergunta quem é o meu verbo, vão aparecer mais de um núcleo. Então, olha só. Os amigos e minhas irmãs sempre saíam juntos. Beleza? Meus amigos e minhas irmãs, meus amigos e os amigos e minhas irmãs sempre saíam juntos. Vou fazer minha perguntinha lá. Quem é o meu verbo? Sobre daqui resposta. Os meus amigos e minhas irmãs. Reparem, agora eu vou trabalhar em cima de dois núcleos. Amigos e irmãs. Ok? E automaticamente eu tenho meu sujeito composto. Ok? Tudo bem? Outra coisa, eu posso falar o seguinte: meus carros e minhas motos foram entregues a vocês. Vou fazer minha perguntinha lá quem? Correto? Quem foram entregues a vocês? Meus carros e minhas motos. Beleza? Isso vai formar, então, o meu sujeito chamado de sujeito composto. Por quê? Eu passo a ter mais de um núcleo. Carros e motos. Beleza? E assim a gente finaliza essa parte do sujeito composto. Tudo bem, galera? Até aqui? Alguma dúvida, algum perrengue, alguma maldição? Tá suave? Beleza. Porque agora a gente vai vir para um outro nível. A gente vai vir para um outro estágio, que é o nosso sujeito oculto. Tudo bem? O sujeito oculto, ele também pode ser chamado de sujeito elítico, desinencial e implícito. Beleza? E o que acontece? O sujeito não está transcrito e mas pode ser identificado pelo contexto.
Ok? Vamos lá. Eu vou falar o seguinte. Comemos tudo o que podíamos. Comemos tudo aquilo. Vou botar só isso aqui. Comemos tudo aquilo. Quando eu fizer a pergunta quem é o verbo, meu parceiro, quem comeu tudo aquilo? Ele vai me dar como resposta o nós. Nós comemos tudo aquilo. E quando eu falo nós comemos tudo aquilo, o que vai acontecer? O meu sujeito automaticamente, você vai reparar que ele está funcionando como um elemento desinencial. Então, nós comemos tudo aquilo, sujeito aqui é o nós, tudo bem? Entregamos todos os movimentos, melhor, entreguei todos os movimentos a vocês. Quem entregou todos os movimentos a vocês? Fiz a minha perguntinha lá. Eu entreguei todos os movimentos a vocês. E isso aqui vai funcionar como meu sujeito político, desinencial ou implícito, beleza? Então aqui eu já tenho mais uma característica interessante, tudo bem? Já vimos 3 tipos de sujeitos. Até aqui, galera, tudo bem? Perfeito. O que vai acontecer? Acabou? Óbvio que não. Eu ainda vou ter o chamado sujeito indeterminado, beleza? Qual é a diferença do sujeito oculto para o sujeito indeterminado? É muito pouca, beleza? Essa diferença ela é muito pouca, ela é muito pequena, beleza? Então, qual seria essa diferença, Emerson? Vamos lá. No sujeito oculto, evítico ou implícito, o sujeito não está transcrito, mas pode ser identificado pelo contexto. No meu sujeito indeterminado, o sujeito não está transcrito e não pode ser identificado pelo contexto. Ok? Então tem essa diferença clássica do sujeito oculto para o sujeito indeterminado. E aí eu tenho 2 casos onde isso pode acontecer. Primeiro caso, beleza? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Ok? Perdão, do plural, desculpa. O verbo fica na terceira pessoa do plural. E aí o que vai acontecer? Olha só. Encontram todos os meios para nos achar. Ou beberão todo o vinho da taverna. Ok? Então, o que vai acontecer, meu parceiro? Eu vou fazer o mesmo procedimento. Quem encontram todos os meios de nos achar? Isso aqui vai me dar como resposta o eles. Beleza? Então, o que acontece? Aqui eu tenho que ter um pouco de sensibilidade. Que sensibilidade é essa? Quando ele fala, eles encontram todos os meios para nos achar, o meu verbo aí, ele está na terceira pessoa do plural. Só que tem um detalhe. O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural e o sujeito não pode aparecer. Ok? Então eu tenho que ter esse procedimento aqui. Além do verbo estar na terceira pessoa do plural, o meu sujeito não pode aparecer. Ok? E quando eu jogar para cá, ó, eles beberão todo o vinho da taverna. Beleza? Eles beberão todo o vinho da taverna. E aí, nesse contexto, sempre que eu tenho o sujeito oculto, entre aspas, tendo como normalidade o eles, o meu sujeito vai ser o primeiro caso do sujeito indeterminado. Beleza? Então, olhei, o verbo está conjugado. Do eu ao vós é oculto.
Sujeito oculto é o eu, o tu, o ele, o nós e o vós. Ele é oculto. Se for o eles, ele é indeterminado. Tudo bem? Show de bola. Só que se tem um primeiro caso, né, meu parceiro, vai ter um segundo também. E aí o que vai acontecer? O verbo, agora a coisa mudou. O verbo fica na terceira pessoa do singular, mais a chamada partícula se. Tudo bem? Beleza? Mais a minha chamada partícula se. O que acontece, meu parceiro? Quando eu falo que existe essa partícula C, eu vou chamar essa partícula de partícula de indeterminação do sujeito. Ok? Eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. Essa partícula de determinação do sujeito é um pis, chamado de pis. Ok? Então, toda vez que aparecer esse C aí escrito, quando C tiver escrito, eu tenho o meu verbo, eu tenho um outro caso de sujeito indeterminado. Qual é o perrengue que eu vou ter que te lembrar? Para isso, eu preciso lembrar um pouquinho de transitividade verbal, galera. A gente vai dar isso na próxima aula, mas vou precisar um pouquinho agora. Então, eu preciso ter um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, mais essa partícula C. E quando isso acontece, eu tenho essa chamada partícula de indeterminação do sujeito. Para que serve uma partícula de indeterminação do sujeito? Meu parceiro, exatamente. Para eu ter um sujeito indeterminado. Perfeito. E aí que vamos nós, né? Agora que vamos nós. Então agora eu vou trabalhar o seguinte. Se liga. Eu vou ter a seguinte frase. Precisa-se de todo amor do mundo. Não se vive bem aqui. E foi-se feliz naquele momento. Ok? Quando tem esse precisa-se de todo mundo, não se vive bem aqui, e foi-se feliz naquele momento, galera, olha quem apareceu. Essa minha partícula C. Beleza? O que eu vou precisar fazer, galera? Eu tenho um verbo transitivo indireto. Ok? E aí, sempre que eu tenho um verbo transitivo indireto, esse cara aí vai ser um pis. Se eu tenho um pis, que tipo de sujeito eu tenho? Um sujeito indeterminado. Não se vive bem aqui. Aqui, ó, quem vive, vive. Então eu tenho o meu pis. Esse C, perdão, deixa eu voltar um pouquinho. Opa, foi demais. Deus o livre. Esse vive aqui, ó, vai funcionar como um verbo intransitivo. E aí, eu tenho um sujeito indeterminado. E foi-se feliz naquele momento. Porém, falo foi-se feliz naquele momento, eu vou ter um verbo chamado de verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, esse C funciona lá como meu pis. E automaticamente eu tenho um sujeito indeterminado. Esse caso é um pouco mais complicado, galera. Esse caso aí é um pouco mais complicado. Mas tá dando para assimilar, galera, que eu vou precisar que vocês façam muito exercício. Eu vou postar uma listinha lá no Classroom só de questões de sujeito. Tranquilo? Mas tá dando para assimilar alguma coisa? Giovanni foi embora? Meteu o pé, se abandonou o barco? Não, a mulher que tá brabo aí, tá ousadia. Beleza, coisa linda. Aí me falta um elemento, que é o meu famoso sujeito inexistente.
Ok? Ou que eu também posso chamar de oração sem sujeito. Aí o que acontece? Quando tem um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, bem, o sujeito não existe. Ok? Não tem sujeito. E aí, para classificar esse cara, eu vou depender dos verbos. Então, a primeiro caso, verbos que denotam fenômeno da natureza. Ok? Então, por exemplo, choveu muito. Anoiteceu. Ventava na cidade. Quando eu falo choveu muito, eu tenho o quê? Um sujeito inexistente. Anoiteceu, verbo que indica um fenômeno da natureza. Inexistente. E ventava na cidade, sujeito inexistente. Ok? Só tomem cuidado, porque isso tem que dar dando a ideia do fenômeno da natureza mesmo, beleza? Ele precisa dar a ideia do fenômeno da natureza mesmo. Como assim, Emerson? Da ideia de fenômeno da natureza mesmo. Cara, o que vai acontecer? Se eu coloco, por exemplo, choveu canivete, tem sujeito. Quem choveu? Canivete, sujeito simples. Tudo bem? Então, cuidado com essa brincadeira aí, cuidado com essa possibilidade. Show de bola? Número 2. Quando eu tenho verbos, o verbo haver no sentido de existir, ok? Quando eu tenho o verbo haver que eu não puder substituir pelo existir, eu tenho um outro caso de sujeito inexistente. Por exemplo, havia pessoas envolvidas. Ou deve haver garotos lá. Repara, vou tentar fazer a troca do verbo haver pelo verbo existir. Consigo fazer essa troca? Existiam pessoas envolvidas? Consigo. Sujeito inexistente. Devem haver garotos lá. Devem existir garotos lá. Sujeito inexistente. Ok? Alguma dúvida? Terceiro caso de sujeito inexistente. Vamos lá. O verbo haver ou fazer, indicando tempo passado. Beleza? Então eu tenho lá, ó. Há 2 anos, ou melhor, faz 2 anos desde o ocorrido. Repara, tá dando ideia de tempo passado, né? Os anos já passaram. Então eu tenho um sujeito inexistente. E quarto, verbo ser, estar, ficar e fazer, indicando tempo ou clima. Então, por exemplo, é tarde, está frio, fez calor. Todos eles também vão me indicar uma ideia de sujeito inexistente. Mas aqui eu preciso olhar pelo verbo. Perfeito, galera? Então aqui eu tenho os meus casos de uso do meu sujeito. Perfeito? Tudo bem? O que vai acontecer então, galera? Eu vou espelhar aqui um exercício, para dar tempo da gente fazer também exercício, né, questões. O problema é que tá no layout de outro curso. Que merda. Deixa eu tentar trocar aqui. Vai dar tudo certo. Vamos nessa.
Mas estou esperando aqui. E aí, galera, vou espelhar aqui de novo. E vou colocar aqui umas 15 questõezinhas para a gente fazer, beleza? Tá vendo aí essas 19 questões? Estão vendo aí? Eu quero que vocês façam o seguinte: classifiquem o tipo de sujeito. Repara só. Além do frio, geava demais. Olhei para o meu verbo. Gear é um verbo que indica fenômeno da natureza? Sim. Então, que tipo de sujeito eu tenho aqui? O sujeito inexistente. Correto? O Rio de Janeiro está chuvoso. Quem está chuvoso? O Rio de Janeiro. Quantos números tem aqui? Um só. O Rio de Janeiro é uma palavra composta. Que tipo de sujeito tem? Simples. Tentem fazer agora essas demais, galera. Vamos lá, anotem no papelzinho aí e eu depois daqui a pouquinho vou dar 5 minutinhos para vocês. Vou dar 8 para poder corrigir tudo hoje. Ok? Vamos lá, dá esse gás aí.
E aí, galera, conseguiram matar aí? Vamos lá. Febres e dores são sintomas da dengue. Sujeito, febre e dores. Aqui eu tenho meu sujeito composto. Beleza? Acharam o garoto. Quem é o sujeito? Quem achou o garoto? Eles. Mas quando o sujeito está oculto na terceira pessoa do plural, esse sujeito é o quê? Indeterminado. Faz muito frio na minha região. Olha aqui, ó. Verbo fazer indicando tempo ou clima. Então tem um sujeito que é inexistente. Come-se bem no campo. Olha quem apareceu aqui, ó. A nossa querida partícula C. Quem come nesse caso, come. Então eu tenho o verbo intransitivo. Sujeito indeterminado. Vendi minha moto. Quem vendeu? Eu vendi. Que tipo de sujeito eu tenho? Um sujeito oculto. Não é habitada a cratera. Quem não é habitada? A cratera. Sujeito simples. De vez em quando, Bruna vira onça. Quem vira onça? Bruna. Sujeito simples. Chegaram à porta. Quem chegou à porta? Eles. Então, eu vou ter que tipo de sujeito? Sujeito simples. Perdão, sujeito indeterminado, desculpa. O calor aumentou na região norte. Quem aumentou na região norte? O calor. Sujeito simples. O problema e a solução estão aqui. Que tipo de sujeito eu tenho? Composto. Bebe-se com fartura em seu bairro. Então tem que tipo de sujeito? Indeterminado. Os ventos transformaram as colinas. Cuidado! Você pode pensar que isso aqui é um fenômeno da natureza. Mas quem transformou as colinas? O vento. Se fosse ventava nas colinas, tudo bem, seria inexistente. Mas nesse caso eu tenho um sujeito simples. Eram 12 horas. Verbo ser indicando tempo ou clima. Então eu tenho um sujeito inexistente. Existem bactérias lá em casa. Quem existem lá em casa? Bactérias. Sujeito simples. Amanheceu. Sujeito inexistente. Chegaram os meus primos pequenos. Quem chegou? Os meus primos pequenos. Sujeito simples. Pensa-se em Deus. Sujeito indeterminado. Beleza? Show, galera? Alguma dúvida aí? Algum PS? Tranquilo? Eu vou deixar aí uma listinha para vocês no Classroom daqui a pouco. Só vou comer alguma coisa e já vou postar lá, que eu tô um pouquinho de cabeça. Mas daqui a pouco eu já tô postando lá no Classroom uma listinha de exercícios só de sujeito. Beleza, galera? E eu vou aproveitar e postar isso aí também. Beleza, meninos? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Terça que vem nós temos um encontro marcado. Beijo no coração. Valeu!